Porque Tobi foi um dos personagens mais enigmáticos de Naruto. Porque durante anos ele escondeu sua verdadeira identidade. Enquanto todos viam apenas uma máscara, por trás dela havia um jovem consumido por dor e arrependimento. No budismo, Buda dizia que a ignorância é a raiz do sofrimento. Tobi usou a máscara não apenas para enganar o mundo, mas também para fugir de si mesmo. Por que Obito, o garoto bondoso, se tornou o vilão mascarado? Porque a tragédia moldou sua vida. A perda de Rin foi como uma lâmina no coração. No estoicismo, aprendemos que não controlamos os acontecimentos, apenas nossas respostas. Obito não aceitou a dor, deixou que ela se transformasse em ódio. Assim nasceu o Tobi. Por que a morte de Rin mudou tudo? Porque ela não foi apenas uma amiga, ela era um símbolo da esperança de Obito. No taoísmo, Lao Tse dizia que a água flui porque não resiste. Obito resistiu ao fluxo da vida, não aceitou a perda e acabou afogado pelo próprio sofrimento. Porque Tobi acreditava no Tsukuyomi infinito. Porque em sua mente o mundo de ilusões era melhor do que o mundo de dor. No Zen, se ensina que a mente cria prisões quando não aceita a realidade. O plano de Tobi era no fundo uma fuga, aprisionar todos em um sonho para nunca mais sentir o peso da perda. Porque ele se deixou manipular por Madara. Porque estava vulnerável, o vazio dentro dele precisava de propósito, e Madara ofereceu uma visão distorcida de paz. Sun Tzu dizia na Arte da Guerra: o inimigo interno é o mais perigoso. Tobi perdeu para si mesmo antes de se perder para Madara. Por que Tobi se escondia atrás do humor e da máscara de bobo? Porque era mais fácil ser subestimado do que encarar sua verdadeira dor. No confucionismo, o sábio mostra virtude no silêncio. Tobi, ao contrário, escondia sua sombra sob piadas, até o momento em que revelou sua fúria. Por que ele fundou a Akatsuki sob sua própria versão? Porque acreditava que podia manipular o destino da humanidade. O Bushido ensina que o verdadeiro líder guia pela honra, mas Tobi guiava pela manipulação. Ele usava a dor dos outros para fortalecer seus próprios planos. Porque Tobi queria controlar as bijus. Porque via nelas a chave para impor sua ilusão de paz. No budismo, aprendemos que quanto mais tentamos controlar, mais sofremos. As bijus eram reflexo disso. Quanto mais ele tentava prendê-las, mais se tornava prisioneiro da sua obsessão. Por que Tobi foi capaz de enfrentar a aliança Shinobi inteira? Porque sua dor havia se transformado em combustível. No estoicismo, Marco Aurélio dizia: o que impede a ação, avança a ação. Para Tobi, os obstáculos eram apenas desculpas para mergulhar mais fundo no ódio. Sua força era real, mas também sua ruína. Porque ele sempre lembrava de Kakashi. Porque Kakashi era o espelho de tudo que ele poderia ter sido. No taoísmo, o reflexo mostra o que existe dentro de nós. Para Tobi, Kakashi era a lembrança viva de um destino que ele mesmo abandonou. Por que Tobi foi chamado de herói por alguns e vilão por outros? Porque sua história é marcada pela dualidade. Ele foi o garoto que quis ser Hokage, mas também um homem que quase destruiu o mundo. No budismo, aprendemos que o bem e o mal coexistem em cada coração. Tobi carregava os dois extremos. Porque ele se autodenominava Uchiha Madara. Porque precisava de um nome que inspirasse medo e respeito. No confucionismo, o nome carrega a essência da autoridade. Para Tobi, vestir o nome de Madara era vestir uma lenda maior do que ele mesmo, mesmo que fosse uma mentira. Porque Tobi nunca superou sua dor. Porque escolheu se apegar a ela. Buda dizia: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Obito poderia ter transformado sua perda em aprendizado, mas preferiu transformá-la em prisão. Sua dor virou identidade. Por que sua luta contra Naruto foi tão simbólica? Porque Naruto era tudo o que ele poderia ter sido, alguém que escolheu esperança em vez de ódio. No Bushido, o caminho do guerreiro é honrar seus vínculos. Naruto representava exatamente isso, e por isso foi o maior inimigo da ideologia de Tobi. Por que Tobi se via em Naruto? Porque enxergava no garoto órfão a mesma solidão que ele viveu. Mas, enquanto Naruto buscava laços, Tobi os rejeitou. No estoicismo, a virtude está em como reagimos às adversidades. Naruto reagiu com força, Tobi com ressentimento. Porque ele não conseguiu matar Naruto? Porque no fundo, uma parte dele ainda acreditava na chama da esperança. No taoísmo, a luz nunca desaparece completamente, mesmo na escuridão. Naruto reacendeu em Tobi a fagulha que ele mesmo havia enterrado. Por que Tobi foi tão perigoso mesmo sem ser o mais forte Uchiha? Porque tinha algo que muitos não tinham: convicção. Sun Tzu dizia: aquele que tem um propósito, luta com mais força. Tobi acreditava de verdade em sua visão, e isso o tornava quase imparável. Por que sua morte foi diferente de outros vilões? Porque ele encontrou redenção. Ao entregar suas forças para proteger Naruto, mostrou que ainda havia humanidade nele. No budismo, o despertar pode acontecer até no último instante.
Toby despertou quando decidiu não mais fugir de si mesmo. Porque Toby sempre foi lembrado com tristeza, porque sua história é um EC eterno. E se ele tivesse seguido com seus sonhos? E se Rin não tivesse morrido? O confucionismo nos lembra que não podemos viver de EC, mas aprender com o caminho real. Toby nos ensina isso pela dor. Porque a lenda de Toby nunca será esquecida. Porque ele é o exemplo de como um coração bondoso pode se perder na escuridão, mas também de como nunca é tarde para se redimir. No Bushido, a honra pode ser recuperada mesmo no último ato. Toby morreu lutando, mas finalmente do lado certo. Porque Toby acreditava que o mundo era apenas dor. Porque sua experiência pessoal o marcou para sempre. Depois de perder Rin e ver seus sonhos destruídos, ele generalizou sua dor para toda a humanidade. No estoicismo, Marco Aurélio dizia que não devemos julgar o mundo pelos infortúnios pessoais. Toby fez exatamente isso, transformando sua tragédia individual em justificativa para aprisionar o mundo inteiro. Por que Toby não confiava em ninguém? Porque acreditava que todos os laços eram ilusórios e frágeis. No taoísmo, a verdadeira força está na harmonia. Mas Toby via laços com fraquezas. Ele não percebeu que eram justamente esses laços que davam sentido à existência, algo que Naruto representava com perfeição. Por que sua máscara se tornou tão simbólica? Porque não escondia apenas o seu rosto, mas sua humanidade. O budismo ensina que o ego cria máscaras para nos proteger da dor. A máscara de Toby era literal, um muro entre ele e o mundo. Retirá-lo significava encarar o garoto que ainda chorava dentro de si. Por que Toby se uniu a Akatsuki mesmo sem confiar neles? Porque via cada membro apenas como ferramenta. No Bushido, a lealdade é a virtude central do guerreiro. Toby ignorou isso, transformando aliados em peças descartáveis. Essa visão utilitarista o isolou ainda mais, mostrando que poder sem honra é vazio. Por que Toby falhou diante de Naruto? Porque não entendeu que a verdadeira força não é solitária. Buda dizia: assim como a candela não queima sem fogo, o homem não vive sem vínculos. Naruto tinha vínculos inquebráveis. Toby não. E no choque dessas duas filosofias, o vazio sempre perde para a esperança. Porque Toby é um dos vilões mais humanos da obra. Porque sua dor é real e compreensível. Ele não nasceu maligno, foi moldado pelas circunstâncias. No confucionismo, o caráter se forma pelas escolhas diante das dificuldades. Toby nos lembra que até corações bondosos podem se perder, se não encontrarem guia no caminho. Por que sua redenção foi tão poderosa? Porque mostrou que nunca é tarde para mudar. No Bushido, a honra pode ser recuperada mesmo no último ato. Ao entregar seu poder para proteger Naruto, Toby provou que não era apenas o vilão mascarado. Ele ainda era Obito, o garoto que sonhava em ser Hokage. Por que Toby será sempre lembrado? Porque sua jornada é um espelho da condição humana. Ele nos mostra o perigo do apego, do ódio e da fuga da realidade, mas também a possibilidade da redenção. No Zen, até a mente mais turva pode clarear. Toby nos ensina que nunca é tarde para escolher um novo caminho. Por que Toby acreditava que só a ilusão poderia salvar o mundo? Porque sua dor o convenceu de que a realidade era insuportável. No estoicismo, aprendemos que não é a dor que destrói o homem, mas a forma como ele a interpreta. Toby interpretou sua tragédia como sentença definitiva. Ao invés de transformar sua dor em força, ele buscou fugir dela, criando um mundo falso onde ninguém mais sofreria, mas também onde ninguém mais viveria de verdade. Por que Toby é um lembrete tão marcante dentro de Naruto? Porque ele mostra como a linha entre herói e vilão pode ser frágil. No taoísmo, tudo carrega dentro de si o germen do oposto. A luz contém sombra e a sombra contém luz. Toby poderia ter sido um grande Hokage, mas se tornou o inimigo do mundo. Sua história nos lembra que nossas escolhas diárias, mesmo pequenas, são capazes de definir se seguimos pelo caminho da esperança ou pelo abismo da ilusão. Somos a mentalidade geek, e o que aprendemos hoje com Toby é que mesmo na escuridão mais densa, ainda pode existir luz. Se essa mensagem te tocou de alguma forma, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso.